Bem-vindo, bem-vindos a mais uma live. Sexta-feira à noite, só os fortes hoje aqui, hein? Só a galera aí que mesmo... Deixa eu só colocar uma paradinha aqui. Epa, não, esses filtros aqui estão ruins, peraí. Fala pessoal, Silvia, como que vocês estão? Ó, live de hoje é sobre esse livro aqui, hein? Mas já vai deixando no comentário aí quem já leu o livro Mais Esperto que o Diabo. E ó, recado importante para vocês, gente. Quem tá aqui pela primeira vez, essa aqui é uma live de aquecimento do desafio Super Hábito. É um desafio que eu vou ensinar você a criar o hábito de ler, parar de abandonar os livros que você tem começado a ler e, detalhe, aprender com eles e aplicar o conhecimento na sua vida. E para se cadastrar, o link tá aqui na minha bio. Faça seu cadastro, é gratuito. Começa dia 31 de maio. São 3 aulas que vão transformar a forma como você lê. Tá? Então depois da live, ó, fecha a live, não esquece de se cadastrar. Ó, o Eric tá aqui pela primeira vez. A Márcia tá aqui pela primeira vez. Pessoal, ó, depois da live, faz o cadastro. Que eu garanto para você que você vai aprender muita coisa que vai transformar e aprimorar a sua leitura. Ó, tem gente aí que venceu ontem, ó, a Hitler estava ontem na live, venceu. Fala Vini, sempre presente também. Esperar o pessoal entrar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa com o conteúdo de hoje, que é um conteúdo, galera, que vai motivar você a ler mais. Comenta aqui quem de vocês tem dificuldade de se motivar para ler. Comenta aqui embaixo que eu vou hoje falar de um livro que me motiva muito a ler mais. E ao mesmo tempo, pessoal, eu quero até aproveitar e falar uma coisa que eu explico muito para o pessoal da tribo Quem Lê Enriquece, que é o seguinte: o livro ele tem 2 funções. Ele tem a função de te ensinar algo, mas ele também tem a função de te motivar a tomar uma ação. Então, quando você lê um livro, ele está o tempo todo te motivando. E esse livro aqui foi um livro que me motivou muito a ler mais, tá certo? Fala Ana é da tribo, tá aqui com a gente também, sempre presente. Ó, muitas pessoas aí têm dificuldade de motivação e eu vou revelar esse livro aqui. É um livro que se todo mundo lesse, ia sentir muito mais vontade de ler. De pelo menos ia ter mais vontade aí de colocar conhecimento para dentro, tá? Como que funciona esse livro, pessoal? Antes de falar um pouquinho sobre a lição, sobre o insight dele que fez e me ensinou a ler mais, porque, gente, o processo de você ler mais, o processo de você criar o hábito de ler, tem muito a ver com a motivação sua para ler. Se você não tem motivação, você não age. Então, como que aconteceu, né, no meu processo de leitura? Como que esse livro aqui me ajudou? Eu digo que tem uma parada que eu aprendi depois que eu comecei a estudar sobre marketing, principalmente marketing digital, que existem 2 tipos de cliente. Tem um cliente que ele está consciente do problema e ele não compra de você porque ele está procrastinando, e tem um cliente que ele está inconsciente do problema. Ou seja, ele não sabe que aquele problema existe. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás eu estava com dor de garganta. Foi no começo da pandemia, eu estava com dor de garganta, foi 2020, se eu não me engano, e eu fui no otorrino. E o otorrino falou, cara, o seu problema na garganta é uma amidalite, que ela se dá por conta do seu desvio de septo. E aí ele começou a examinar, colocou uma câmera no meu nariz e tudo mais, e ele falou, cara, você tem um baita desvio aí. Esse desvio que você tem é um desvio que, além de te gerar dor de garganta, porque você respira mal, ele te deixa mais cansado, porque você não respira direito. Você já notou que às vezes quando você vai fazer alguma atividade física, você se cansa muito? Eu falei, putz, cara, não sabe, nem tinha noção que um desvio de septo gerava tudo isso. E aí o que aconteceu? Eu fiquei consciente do problema. Então eu estava inconsciente do problema, eu sabia do meu desvio, só que eu não sabia do quanto de coisa que ele gerava, ruim para mim, e depois que eu fui nesse médico eu me tornei consciente do problema. E a partir desse momento eu comecei a me cuidar mais. Eu comecei a ir atrás desse assunto. Pô, será que realmente é isso? Será que às vezes que eu me sinto cansado é porque basicamente eu tô com o meu desvio de septo aflorado? E qual é o exemplo que eu te dou? Por que eu estou falando isso? Porque quando você fica consciente do problema, você age. E esse livro aqui é um livro que ele mostra pra gente a consciência do problema
de você ser uma pessoa alienada. A consciência do problema, do quanto você perde em não ler. Porque quando você lê, comenta aqui pra mim, gente, o que vocês mais esperam ter de benefício com a leitura? Comenta aí se é algum conhecimento específico, se é para se tornar mais inteligente. Para mim é de criar mais habilidades para poder ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor, poder tomar melhores decisões. Só que tem pessoas que muitas vezes o que motiva ela a ler é o preço que ela vai pagar em não ler tanto. Então uma coisa é você falar, pô, eu vou ler porque eu vou, sei lá, ter um salário melhor. Outra coisa, cara, olha o quanto de coisa que eu vou deixar em não ler. Então quando eu fiquei consciente do meu problema, eu comecei a ver que o meu desvio de septo era muito mais do que muitas vezes, às vezes, ficar ali com o nariz escorrendo, o nariz entupido, era muito mais do que isso. O preço de eu não corrigir isso acarretava em algo muito pior. E é isso que esse livro aqui, O Mais Esperto que o Diabo, fez. O livro Mais Esperto que o Diabo me mostrou o preço que eu pagaria em me tornar uma pessoa alienada. Quem aqui lê o livro e consegue dizer aqui o que é uma pessoa alienada? Quero ver de vocês aqui quem que conhece esse termo, que o livro usa bastante. Aliás, eu diria que até dou uma dica de leitura para vocês. Seguinte, gente, todo livro ele carrega com ele algumas palavras-chave. Então, esse livro aqui ele tem algumas palavras que o autor toda hora coloca. E quando você notar na sua leitura que tem uma palavra-chave que está sempre aparecendo, por exemplo, nesse livro aqui o autor fala toda hora do termo alienado. Opa, eu preciso aprender mais sobre esse termo aqui. Porque o autor ele quer me convencer alguma coisa, pô, toda hora ele fala disso, eu não posso ignorar isso. Então, no caso, a palavra alienada, ele usa bastante aqui nesse livro. Ó, pelo jeito a galera não leu o livro, ninguém comentou até agora o que é um alienado. Eu não tem problema que eu explique. Ó, o Juliano comentou. O Juliano colocou pessoa que não controla a própria mente. Exatamente, Juliano. O que o livro explica é o seguinte, o alienado é como se fosse aquela pessoa que está ali à deriva no mar. Sabe aquele filme Titanic? Né? Titanic, quando o navio lá, depois que o navio naufraga, as pessoas ficam ali procurando ajuda, mas elas não conseguem sair do lugar. O alienado é mais ou menos aquela pessoa, ela está ali parada, ela não nada para chegar até a costa, mas também ela acaba se resistindo, acaba não se afogando, mas ela fica naquele meio termo. É aquela pessoa assim que na vida, ela deixa a vida levar sem se responsabilizar por qualquer coisa. Então, o livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala o seguinte, né? Para quem não leu, eu vou dar aqui uma breve introdução por que o autor fala dos alienados. O livro ele é em formato de perguntas e respostas. Ó. Você pode ver que tem aqui ó, as perguntas em negrito e tem as respostas sem estar em negrito. E o autor do livro, Napoleon Hill, ele foi um cara que, gente, ele estudou muita gente foda. Assim. Ele estudou os caras mais ricos dos Estados Unidos, ali mais ou menos em 1900, 1910. E nesse livro aqui, ele basicamente já tem um repertório muito grande. Então pensa assim, se você tivesse a oportunidade de conviver com as pessoas mais ricas do mundo, você poder tomar um café com Elon Musk, você poder tomar ali um café com Bill Gates, conversar com Jorge Paulo Lemann. Imagine durante 20 anos da sua vida você estudar essas pessoas. Possivelmente você conseguiria ali trazer muito conteúdo para si. E o Napoleon Hill foi esse cara, ele conseguiu ter acesso ao Henry Ford, Thomas Edison, a vários caras fodas daquela época, e ele conseguiu detectar o caminho do sucesso. Só que tinha um calcanhar de Aquiles nisso daí. Que para o Napoleon Hill conseguir realmente efetivar quais são os hábitos da pessoa de sucesso, ele também precisava saber quais são os hábitos das pessoas de fracasso, com as pessoas que fracassaram, o que elas fazem. Porque veja bem, quando eu falo para você que a pessoa de sucesso ela não desiste, gente, quer dizer então que todo mundo que não desiste tem sucesso? Comenta aí se faz sentido ou não. Eu afirmo que todo mundo que não desiste tem sucesso. Dá para afirmar isso? Pô, eu estudei aqui 15 pessoas muito bem sucedidas e as 15 não desistiram. Quantas pessoas que você conhece que não desistiram, mas estão fracassadas? Simplesmente porque às vezes está, cara, insistindo o tempo numa coisa que está errada. Então, Napoleon Hill, nesse livro aqui,
ele acabou sofrendo isso na própria pele, porque ele falou, cara, eu entrevistei várias pessoas bem-sucedidas, eu já sei o caminho das pessoas bem-sucedidas, mas como que faz as pessoas fracassadas? E o fracasso veio bater na porta dele. Teve uma época nos Estados Unidos que teve a Grande Depressão, que foi logo depois do final da Primeira Guerra. Então muitos americanos perderam a fortuna, muitas pessoas dos Estados Unidos ali acabaram perdendo milhões. E o Napoleon Hill ele acabou perdendo muito com essa crise. E isso começou a gerar algumas ansiedades nele, isso começou a deixar ele meio mal. E ele conta que nesse momento o diabo visitou ele. Que é logo no comecinho do livro, ó, né? Deixa eu ver se eu acho a página, quem tiver o livro. Afinal, gente, ó, no final da live vai ter um desafio, tá? Então prestem bem atenção, porque quem conseguir responder o desafio pode ganhar o livro, tá bom? Pode ganhar o livro Mais Perto que o Diabo. Não esse daqui, tá? Não esse daqui, mas o livro fechadinho, embrulhado, direto da loja para você, beleza? Então vamos lá. Então ele começou a ficar, o Napoleão Hill começou a ficar ali depressivo e tudo mais, e ele encontrou a figura do diabo. Só que o diabo que ele encontrou, gente, não é o diabo da Bíblia, não é um diabo assim, na figura religiosa. O diabo, na verdade, é o nosso outro eu. É o nosso outro eu, é o seu subconsciente que manda comandos para você como se fosse um diabinho ali no seu ouvido. Quem aqui já começou algum projeto, seja uma dieta, seja alguma coisa que requer disciplina, e você no ponto-chave, na hora H, você parece que escuta ali uma voz que fala para você fazer totalmente ao contrário. Isso é muito comum, né, gente? Você começa a ler um livro, você começa toda motivada, todo motivado, e aí passa ali uma semana, a vozinha, ó, começa a falar, meu, pra que ler esse livro, cara? Pra quê? Você não precisa. Esse livro não vai levar você a lugar nenhum. Livro de autoajuda não adianta pra nada, esquece isso. Não é verdade? Ou então aquela voz fala assim, cara, só hoje, come esse doce aqui só hoje. Não precisa fazer essa dieta todo dia não. Só hoje, tenta comer aqui, ó, esse muffin aqui, não vai dar nada. Então, o Napoleon Hill ele descobriu que o diabo, nesse caso, é a sua pior versão. É o seu outro eu. É aquela versão que não deixa você evoluir na vida. E o diabo, durante esse aparecimento que o diabo tem com o Napoleon Hill, o que acontece? Ele vê, no comecinho do livro, que ele tem a oportunidade de entrevistar o diabo. Então ele vê ali, fala, até tem uma pergunta que fala assim, pô, mas muitas vezes as pessoas me perguntam se o diabo era real. Não interessa se ele era real ou não, o que interessa é eu conseguir entrevistá-lo. E a primeira pergunta, galera, já é uma pergunta que mostra o porquê o livro veio, né? Que é o seguinte, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Então Napoleon Hill começa aqui, ó. Aqui comecei a entrevista com o diabo. Ele diz o seguinte, ó. Eu descobri o código secreto pelo qual tem acesso aos seus pensamentos. Tá? Isso é o Napoleon Hill com o diabo. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Aí o diabo responde o seguinte, ó. Sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista você se dirigirá a mim somente como sua majestade. E aí o Napoleão Hill pergunta, né, por que tem que chamar ele de vossa majestade? E aí o diabo responde, ó, você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Ou seja, a cada 100 pessoas, 98 o diabo domina. Ou seja, a gente tem 117 pessoas online aqui. Mais ou menos 100 pessoas são dominadas pelo diabo. Eu também sou, todo mundo é. O que dá para você fazer é você ser menos dominado por ele. Então o livro ele começa com essas perguntas e respostas, rola essa aproximação e dali em diante o Napoleon Hill começa a desvendar através do diabo vários pontos importantes. E um deles é a questão do alienado, que o diabo fala que essas 98% de pessoas que ele comanda são pessoas que ele chama de alienado. Alienados são pessoas que não pensam por si só. São pessoas que elas
Pensa comigo assim, ó, é aquela pessoa que a gente conhece, sempre tem alguém da família, sempre tem alguém assim que a gente conhece, cara, que você fala uma parada pra ela e a pessoa não acorda, ela não age, ela tem as convicções dela, ela tem as crenças dela. Provavelmente é uma pessoa que lê pouco. Por quê? Porque uma pessoa que lê muito, ela consegue ter vários insights, ela consegue ter uma caixa de ferramenta melhor. Então, quando você tem uma caixa de ferramenta que só tem martelo, qualquer problema que aparece para você é prego. Então essa pessoa, você percebe no livro que o diabo lhe fala justamente isso. Ele fala que esta pessoa que é alienada, ela não pensa por si só. Por que ela não pensa por si só? Porque ela simplesmente não coloca conhecimento novo para dentro. E o livro fala que essa pessoa é a mais fácil dele trazer para perto dela. Porque é uma pessoa que é fácil de ser manipulada. É uma pessoa que não tem bagagem para muitas vezes tomar melhores decisões. E quando eu comecei a ler esse livro e eu tive esse insight, né, de que você precisa sair, parar de ser uma pessoa alienada, cara, isso me deu muito mais gás para ler. Porque tem um trecho que eu queria muito achar, gente, que eu tava folheando antes da live começar e eu não estava achando esse trecho, que ele fala, né, o Napoleão Hill pergunta quais são os seus principais inimigos aqui na Terra. E o diabo começa a falar assim, cara, meus principais inimigos são Sócrates, Confúcio, ele começa a falar o nome de vários filósofos. Por quê? Porque a filosofia, né, Jesus Cristo, tudo isso, esses grandes filósofos que tiveram no passado, eles dão pra gente a diretriz. E se você segue essa diretriz, você tem menos chance de ser um alienado. E quando eu li isso, eu falei, pô, cara, que coisa massa, né? Porque, veja bem, gente, você pega esses livros aqui que eu tenho aqui atrás, né, um monte de livro. Cara, o que você acha que me motiva a ler mais? É justamente não se tornar um alienado. Né? Tem até um livro chamado O Ego é Seu Inimigo. Quem aqui já leu o livro O Ego é Seu Inimigo? Comenta aqui, que é um livro muito parecido com Mais Esperto que o Diabo. Ele tem um termo nele que é muito interessante, porque assim, gente, o ego e o diabo é praticamente a mesma coisa, né? Se você for parar para pensar, o diabo é o nosso ego. E aí o que o autor do Ego é Seu Inimigo fala? Que o nosso ego, ele impede a gente de aprender. Por quê? Porque poucas pessoas, ele fala que poucas pessoas consideram o aprendizado, o conhecimento, poucas pessoas agem da forma como tinham que agir sobre conhecimento. Por exemplo, ele fala que você obter conhecimento, isso não é mais o livro Mais Esperto do Diabo, tá, gente? É um insight rápido do Ego é Seu Inimigo. Mas o livro O Ego é Seu Inimigo fala o seguinte, que uma das coisas que faz você parar de obter conhecimento é o seu ego. Só que ele fala, olha que legal esse trecho, ele fala que você obter conhecimento, você estudar, é como se você varresse a sua casa. Gente, quantas vezes por semana vocês varrem a casa de vocês? Comenta aí. É todo dia? É uma vez ou outra? Quero saber a opinião de vocês aí. Para essa analogia que eu vou falar para vocês agora, vai ser um insight que vocês vão levar para a vida de... Pode até ser que você não participe do desafio Super Hábito, mas essa analogia que eu vou fazer agora, você provavelmente nunca vai esquecer. Aí, ó, o Jean respondeu que ele varre todo dia. Muito bem, Jean. Sua casa deve ser bem limpa. Aqui em casa não é todo dia. Por isso que eu perguntei para vocês. Ó, Ellen Marques todo dia, Karen todo dia, Rogério todo dia. E o livro Ego é Seu Inimigo fala que obter conhecimento é a mesma coisa que varrer a casa. Ele fala que se você varrer a casa hoje e não varrer amanhã, a poeira volta. Da mesma forma, você não deve somente tentar obter conhecimento hoje e amanhã parar. Você tem que ser como se fosse uma atividade de varrer, criar um hábito, você fazer isso todos os dias. Só assim você vai ter uma guarda boa ali para combater ele, ó, seu pior inimigo. Todo mundo fala que, muito bem, gente, todo dia. E é exatamente o exemplo que o Ego é Seu Inimigo dá. Ele fala que muitas vezes você precisa agir dessa mesma forma com os seus livros, com o curso que você compra e não assiste. Então, quando você lê esse livro aqui, eu aconselho que você faça isso. Você podia fazer até isso antes de começar o nosso desafio. O desafio Super Hábito começa dia 31. É para você que quer criar o hábito de ler, que quer parar de se desconcentrar enquanto lê, parar de ler e não aplicar. Evento gratuito, o link está aqui no meu Instagram, só você fechar a live, fazer o seu cadastro lá, que ele é gratuito. Mas vocês poderiam ler esse livro até essa live, até o desafio, porque esse livro ele dá esse gás a mais.
né? Ele mostra que a gente não pode baixar a guarda contra o diabo. Ele vai estar sempre rondando a gente. Principalmente as pessoas que acham que já sabem de tudo. Esses dias, uma pessoa mandou um direct pra mim, falando assim, cara, acho que o nome dele era Raul. Não sei nem se tá aqui, Raul. Acho que não tá aqui. Ele falou assim, cara, por que você lê mais se você já leu tanto? E eu achei curioso, né? Porque se a gente for parar pra pensar, é uma linha de raciocínio que o cara não tá errado. Eu não vou jogar o cara por conta disso. Mas quando eu comecei a ver, eu comecei a... Falei, cara, eu li algum trecho no livro Ego é Seu Inimigo que fazia sentido eu responder sobre isso. E foi justamente esse trecho. Por isso que está bem aqui gravado na minha mente, que era justamente isso. A Ana colocou que na página 41 fala do Sócrates. É logo no comecinho então, hein? Ele fala... Mas na verdade, Ana, é mais na parte da entrevista mesmo. Que rola a entrevista lá que ele comenta. Mas não tem problema. Na verdade, tem até uma parte que eu coloquei aqui, gente, que ele fala do alienado. Isso é Napoleon Hill perguntando pro diabo. Você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Não. Alienar-se é somente um dos meus truques, através do qual assumo o poder, que seria o pensamento independente. O que é o pensamento independente, gente? É você pensar por si só. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, eu devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. E o que é isso, gente? É o ritmo hipnótico. O diabo fala que ele pega o alienado, ele começa a fazer o alienado criar vários hábitos ruins, e quando ele entra nesse modo automático, ele domina esse cara para sempre. Porque ele fala o seguinte, ele fala que uma ferramenta que você pode utilizar para derrotar o diabo é o hábito. O diabo não consegue fisgar pessoas que têm bons hábitos. Por exemplo, vamos supor aqui, vou dar o exemplo do Eric. O Eric comentou até o seguinte aqui, que eu estou lendo um livro chamado Hábitos Atômicos. Ele fala muito de identidade. Exatamente. O Eric provavelmente é um cara que o diabo vai ter dificuldade de comandar ele. Por quê? Porque o Eric está pensando por si só. Ele está entendendo qual é a estratégia dos hábitos. Ele quer criar um hábito novo. Provavelmente o Eric vai participar do evento Super Hábito. Então o Eric é um cara que dificilmente vai ser um alienado e dificilmente ele vai entrar no ritmo hipnótico. Quem aqui sabe o que é o ritmo hipnótico? Para a gente fechar a live de hoje com esses dois conceitos. Lembrando sempre que o intuito dessa live aqui, galera, é fazer você se motivar a ler mais. Mesmo que você não participe do desafio, que você comece a perceber, cara, que a leitura é uma coisa que vai trazer você para longe das garras aí do diabo. Acabei de chegar, ouvi esse livro e fiquei apaixonado. Para mim é um dos melhores livros do Napoleon Hill mesmo. Eu gosto muito dele. Gosto também muito do Quem Pensa Enriquece. E esse livro ele tem a questão do ritmo hipnótico, né? Que é justamente isso. É o piloto automático. Exatamente, Elô. A Elô, ainda bem que você voltou, Elô. Você falou que não tinha som, saiu, agora você voltou. Exatamente, é o piloto automático, gente. O que acontece? Quando você é um alienado, você possivelmente vai ter hábitos ruins. Tá, eu vou dar um exemplo meio extremo aqui, tá? Então aquela pessoa assim que, por exemplo, ela começa a ficar alienada, ela começa, por exemplo, a parar de se exercitar, começa a parar de ler, e ela começa a ter uma rotina mais vazia. O que faz uma rotina vazia? O que faz uma mente vazia, galera? Mente vazia é oficina do quê? Como sua mãe sempre dizia pra você, mente vazia é oficina de quem? Quero ver se a galera vai comentar aí. Tem um delayzinho, né? Vou esperar vocês responderem. Do diabo, exatamente. Por quê? Uma pessoa que não tem rotina, uma pessoa, sei lá, gente, que, sei lá, não se exercita, não tem um hobby, não precisa nem ser o hábito de ler, mas sei lá, ela não tem ali com ela coisas ali que ela ocupa a cabeça dela, sabe? Que ela entra ali no estado de flow, que ela faz as paradas que ela tem que fazer. Uma pessoa que tá nesse mundo, ela vai começar a pensar besteira, ela vai começar a ser pessimista, ela vai começar a achar coisa onde não tem. Agora, quando essa pessoa começa a se ocupar
começa a fazer exercício, começa a meditar, começa a entrar num grupo de dança, começa a fazer hidroginar, cara, qualquer coisa. Quando essa pessoa começa a se educar, a fazer algo, a cabeça dela sobra pouco espaço para o diabo. E aí que vem o conceito do ritmo hipnótico, que o livro fala. O livro fala o quê? Que o ritmo hipnótico, ele nada mais é do que um conjunto de hábitos. É aquela história que vocês já estão cansadas que eu fale aqui. Quem aqui já viu falar da história da Lisa Allen, do livro Poder do Hábito? Daquela mulher que ela tinha vários hábitos ruins, ela era obesa, ela bebia, ela fumava, ela não parava em nenhum emprego, ela foi largada pelo marido, ela estava no fundo do poço, ou seja, ela estava no ritmo hipnótico. O que é um ritmo hipnótico, galera? Ritmo é uma coisa que rola constante. Se você pega uma nota musical sozinha, ela é só uma nota. Do, ré, mi, fá, sol. Quando você pega uma série de notas, o que essas notas fazem? Elas criam uma música. Elas criam um ritmo. Tá certo? E esse ritmo é o famoso ritmo hipnótico. O que é hipnótico? Hipnótico é você fazer algo sem estar consciente de que está fazendo ele. Então a Lisa Allen, que é essa protagonista do livro Poder do Hábito, ela estava no ritmo hipnótico negativo. Por quê? Porque ela bebia. Quanto mais ela bebia, mais ela fumava. Quanto mais ela bebia e fumava, menos ela tinha vontade de fazer exercício físico. E aí, quanto menos ela fazia exercício físico, mais ela ficava em casa sem fazer nada. A mente dela a milhão. Isso fez ela perder o marido, fez ela perder o emprego. Então ela estava num ritmo que ela não percebia que estava nesse ritmo. A sorte da Lisa é que depois que ela perdeu tudo, ela tomou um choque. Ela falou, cara, eu preciso agir. E aí o que ela fez? Ela começou a entrar na vibe de correr, de se alimentar melhor. Aquilo gerou confiança para ela, ela começou a, inclusive, participar de maratonas e o fim das contas é que ela mudou completamente o corpo dela. Era uma pessoa obesa e ela se tornou uma pessoa musculosa. Ou seja, ela também continuou no ritmo hipnótico, mas o ritmo hipnótico positivo. Então, a leitura é como se ela fosse um pontapé inicial desse ritmo hipnótico. Quando você começa a ler mais, você começa a ser mais disciplinado em outros aspectos. Assim como fala o livro Arrume Sua Cama. Ele fala que se você consegue ser disciplinado em arrumar o seu quarto, e o 12 Regras para a Vida também fala isso. Antes de arrumar o mundo, arruma o seu quarto. Antes de arrumar a sua casa, arruma o seu guarda-roupa. Que é justamente por isso, que uma coisa puxa a outra. Exatamente, foi o que a Silvia Carini comentou. Uma coisa vai puxando a outra. Então o recado, gente, que eu quero trazer para vocês hoje, antes de passar o desafio aqui da aula, um recado que eu quero trazer para vocês hoje aqui é que o livro ele tem duas funções. Ele tem a função de te ensinar algo, ele tem a função de muitas vezes te ensinar uma habilidade, ele pode te ensinar a criar um hábito, ele pode te ensinar a persuadir melhor, ele pode te ensinar a ser mais criativo. Só que ele também tem o poder de te motivar. E esse livro aqui ele é um belo motivador para você ler mais, para você se cadastrar para o desafio que vai acontecer dia 31, que eu prometo para vocês que vocês vão transformar a maneira como vocês leem. Se você quiser se cadastrar, não perca tempo, pegue o link que está aqui na bio, faça seu cadastro. Já tem mais de 800 pessoas cadastradas e assim, são 800 pessoas que vão assistir 3 aulas gratuitas de como fazer, cara, para aplicar a mesma leitura no dia a dia, tá certo? E até lá, até o dia 31 de maio, eu convido vocês a lerem esse livro aqui, porque ele é um belo motivador. É curioso que às vezes que eu li esse livro, eu lembro que na época eu procrastinava menos. Porque quando você começa a fazer algo de errado, por exemplo assim, você começa uma dieta, e aí dá aquela vontade de você sair da dieta. Você começa a personificar o quê? Cara, essa aqui é o diabo falando pra mim sair fora. Falando para mim parar de fazer a coisa certa. Então isso é muito bacana, porque você começa, e quando você personifica um defeito, uma coisa do tipo, você nota que você começa ali a conduzir um comportamento de forma mais fácil. Então aqui eu queria abrir agora para dúvidas, até respondendo o Eric, se leitura dinâmica ajuda. Cara, muita gente critica a leitura dinâmica. Eles falam que a leitura dinâmica, ele fala assim, quem utiliza a leitura dinâmica não absorve o que lê, porque perde o foco.
Eu discordo totalmente, eu já fiz leitura dinâmica, inclusive eu explico para os meus alunos muito isso daí. Só que qual que é a pegada? Pensa assim comigo, se você é Eric e está pilotando uma Ferrari, você está pilotando a Ferrari a 200 por hora, você está ali dinâmico, você está correndo, você vai ficar mais concentrado, Eric, ou menos concentrado no volante? O que você acha? Você acha que você vai ficar mais concentrado ou menos concentrado? Você está dirigindo um Fox, 80 por hora. Aí você larga o Fox, pega uma Ferrari. Você vai a 200 por hora. Você vai estar mais concentrado dirigindo a Ferrari 200 por hora, você não pode errar, ou você vai estar mais concentrado dirigindo o Fox a 80 por hora? O que foi, filho? Quer aparecer na live? Quer, cara? Temos uma presença ilustre aqui. Ó, temos aqui então, vamos ver se o Eric responde. Ó, o Rafael fez o curso. Rafa, é muita prática, cara. Você tem que fazer o curso e tem que praticar pra caramba, cara. É treino, tipo assim, é uma parada que você precisa realmente se efetivar. Você tem que estar disposto ali. Ó, o Eric respondeu, mais concentrado. Então, quando você está lendo mais rápido, você acaba ficando mais concentrado, porque você não consegue ler rápido com baixa concentração. E um ambiente, um livro que você se concentra mais para ler, automaticamente você vai aprender mais. Muitas pessoas mandam mensagem para mim, galera, dizendo que tem problema de concentração. Inclusive, as pessoas que se cadastraram no desafio, elas responderam uma pesquisa, e essa pesquisa eu detectei, né, para a resposta das pessoas, que a maior dificuldade que as pessoas têm para ler é a concentração. Comenta aí quem tem esse problema. E a leitura dinâmica ela ajuda na concentração, porque você não consegue ler rápido se você, por exemplo, não se concentra direito, porque a leitura dinâmica ela exige que você esteja concentrado. Bom, a Conceição comentou que melhorou muito depois do curso de leitura dinâmica, a K também. Então, assim, é uma coisa meio controversa. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Ó, muitas pessoas têm problema de concentração, tá vendo? Gente, o que é normal, tá? Eu também tinha. Mas tem duas coisas que melhoram um pouco a concentração, tá? Dica pra vocês aí, ó. A primeira delas, gente, é motivação. Cara, você tem que estar motivado para ler. Por exemplo, quando você está motivado para fazer uma parada, você dificilmente não se concentra. Pega uma última vez que você estava motivado de fazer uma tarefa que talvez não seja tão fácil de ser feita, mas quando você está motivado para fazer um negócio, você se concentra, né? Ó, foi o que a Silvia comentou, a Silvia Carini. Ó, eu acho que a concentração tem a ver também com a qualidade do livro. Livro ruim não te concentra, cara. Tenta se concentrar numa série ruim. Ontem eu comecei a ver uma série aqui com a Fernanda, uma série lá de cowboy da Amazon. Cara, eu não consegui me concentrar porque a série era ruim. Agora, se a série for boa, cara, você se concentra. Rafael, mas eu tenho um problema de fixação. Esse é o tema da live de domingo. Domingo eu farei uma live de 5 coisas que você pode fazer para se concentrar melhor. Então amanhã não tem live nesse horário, é o único dia que não tem a live de aquecimento. E aí no domingo, às 8 da noite, eu volto mostrando para vocês coisas que eu faço na minha leitura que me ajudam a concentrar mais. Eu já adiantei uma, é você pegar livro bom, cara. Vai no cinema, tenta assistir um filme ruim, cara. Não dá, cara, você não vai se concentrar. Então domingo, ó, 8 da noite, ó, meditação também ajuda. Eu vou mostrar para vocês aqui no domingo algumas técnicas de concentração para você se concentrar mais, tá certo? Mas o que é essencial é você entender que a concentração, cara, vem muito do livro certo. Vem muito do livro bom, né? E aí, quando você começa a se concentrar, você começa a absorver mais, ó. A Hitler falou, livros que envolvem na história, no meio, depende mais do... Pois é, os livros de não ficção, gente, são livros que as pessoas têm dificuldade de se concentrar. Por exemplo, esse livro aqui, O Mais Esperto que o Diabo, é um livro meio que de história, né? Conta a história do Napoleão Hill, entrevistou o diabo e tudo mais. Então as pessoas tendem a gostar desse livro aqui, porque é um livro que prende a atenção. Agora, vai pegar um livro chato para ler e tenta se concentrar? Não dá. Então, domingo às 8 da noite eu vou falar aqui de algumas dicas para se concentrar mais. Mas, galera, basicamente o conteúdo de hoje é esse. Quem tiver dúvidas, comente aqui embaixo, eu vou responder vocês. E lembrando que no final aqui da live eu vou passar um desafio para vocês. E ó, o vencedor vai levar o livro Mais Esperto que o Diabo para casa, tá bom? Alguém tem dúvidas?
manda aqui, ó, pode ser dúvida sobre o conteúdo de hoje, sobre o desafio super hábito, sobre qualquer coisa, tá, gente? Eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Tem um delayzinho aqui até vocês responderem. Elô, valeu pela presença de hoje. Elô, você ajudou aí bastante, participou. Gente, eu fico muito feliz quando vocês participam, porque, gente, o legal da live é isso, é você ter a galera participando. E a ideia hoje, gente, era motivar vocês a lerem mais, é dizer pra vocês que, cara, a motivação não vai vir do céu não, cara. Você não vai olhar para um livro e achar legal ler, não. Você tem que ter uma motivação mais intrínseca ali, o que ajuda bastante. O Bruno perguntou quanto tempo. Cara, hoje, por exemplo, eu terminei de ler o livro Revolução dos Bichos. Me dediquei 1h30, cara. Foi 1h30 que eu fiquei me dedicando ao livro e, cara, eu li esse livro em 2 dias. O livro tem 140 páginas e fluiu pra caramba. Um livro muito bom, inclusive. Então eu tento sempre ficar nessa média, tá? De 1h a 1h30. A Linha perguntou se todo mundo pode adquirir esse hábito. Vou te falar uma coisa, Linha. Sabe como que surge o hábito? O hábito ele surge, isso é uma dúvida que muita gente tem. Muitas pessoas acham que o Rafael tem o hábito de ler porque ele é diferenciado, né? Porque ele é disciplinado, porque ele já nasceu assim. E não é assim que funciona. Todo mundo tem o poder de criar o hábito, porque o livro O Poder do Hábito explica que o que faz você criar o hábito é a necessidade do seu cérebro de poupar energia. Então por que você cria o hábito? O seu cérebro ele tem um instinto de sobrevivência. E para ele, se você gasta muita energia à toa, naquela época lá, quando você ainda era, quando seus parentes aí eram ancestrais ainda, no tempo das cavernas, eles precisavam preservar a energia para sobreviver, para poder caçar, para poder reproduzir, para poder continuar. Então o cérebro o tempo todo poupava energia para quando você visse ali um predador, para quando você visse alguém, cara, você conseguisse se livrar. E até hoje o seu software é esse mesmo cérebro daquela época. Então hoje, quando você cria um hábito de alguma coisa, é porque você está poupando energia. Por quê? O hábito de ler é você começar a ler no piloto automático. Então de manhã, quando eu pego o livro para ler, não é um esforço para mim, cara, eu peguei esse livro. Não, cara, é uma coisa automática. Só que a questão é, qual parte do cérebro que cria o hábito? São chamadas de gânglios basais. Todos vocês que estão nessa live têm gânglio basal. Então qualquer um de vocês pode criar o hábito. O importante é você aprender a fórmula de como que cria esse hábito, que é o que eu farei nesse desafio. Então o que é o desafio super hábito? Eu vou mostrar para você como que pessoas comuns, qualquer pessoa que está aqui na live, independente do seu estado, como que você pode criar esse hábito de ler todos os dias, aplicando o conhecimento na sua vida. Então a única coisa que você tem que fazer é se cadastrar, é o evento gratuito. Tá? Não precisa pagar nada. Você vai clicar no link que está na minha descrição aqui do Instagram. Você clica no link, faz o seu cadastro, que dia 31 começa. E até lá, todo dia, 8 da noite, farei uma live que tem a ver com o assunto. Só amanhã que não. Amanhã é um dia que eu vou tirar uma folga, mas domingo até o outro domingo eu volto com live todos os dias, sempre com algum conteúdo que tem a ver com esse desafio. O conteúdo de hoje era motivar você a ser mais esperto que o diabo. Como? Lendo mais, tá certo? Então qualquer pessoa podem criar o hábito. Mais alguma pergunta? Wagner, você usa alguma técnica, tempo de leitura? Wagner, eu tento ler todo dia pelo menos 1h. Tá? Eu tiro 1h para me aprender alguma coisa. No caso hoje eu tirei 1h para ler esse livro aqui. Cara, achei fenomenal. Então eu tento manter isso. Então virou um hábito para mim. Só que no começo eu não lia 1h, eu lia 10 minutos. O problema é que as pessoas querem começar lendo 1h e aí não vira. Ler e escutando música ajuda no meu caso. No meu caso também ajuda, Lu. Quando eu leio escutando música, eu coloco umas músicas clássicas. Não que eu gosto de ouvir música clássica, gente, o tempo todo, né? Quem vê assim pensa que o Rafael você é um culto, é um puta cara culto que escuta Beethoven. Não, mas pra ler eu acho que ajuda. Principalmente música instrumental, né? Quando tem voz, quando tem vocal, acaba atrapalhando um pouco. Comecei a ler o Hábito Atômico, indico um livro de leitura dinâmica que seja bom, pois existem vários. Cara, tem um que chama Leitura Dinâmica e Memorização. Inclusive eu uso várias técnicas dele, tá? Tá aqui em cima, inclusive. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse livro aqui, ó.
colocar aqui. Ó. Esse livro aqui é um livro muito bom, chama Leitura Dinâmica e Memorização, vocês podem ler ele. Tem vários exercícios para você fazer, inclusive, ó. Cara, é um livro muito massa, inclusive no curso que eu ministro lá pro pessoal da tribo, tem muitas dicas deles pra galera aplicar. É um livro que é muito bacana, mas é um livro assim, pra você, cara, ler devagarinho, tá? Pra você ir exercitando, parada bem devagar. Você acha que você fazer tudo aquilo que não dá acesso aos... Jair, ó, o Jair perguntou o seguinte, você acha possível fazer tudo aquilo que não dá acesso ao seu outro eu? Jair, não tem como você vencer o diabo, cara. Não tem como. Assim, não existe uma pessoa no mundo que derrote o diabo sempre. O que a gente tem que fazer é que a gente não pode abaixar a guarda. Você tem que estar sempre, cara, estudando, estar sempre com a cabeça boa. Você vai perder pra ele de vez em quando. Pô, cara, essa semana eu fui todos os dias pra academia, mas semana passada eu falhei. Semana passada teve um dia que eu falei, Fê, vamos comer uma massa aqui perto, vamos deixar essa malhação pra lá. Perdi. A questão é, você tem que ganhar mais vezes do que perder. Então, se você tem essa consciência, né, de que o diabo ele vai estar sempre do seu lado e você pode vencer dele de vez em quando, eu te garanto que você vencer ele de vez em quando vai te colocar muito à frente de pessoas que muitas vezes nunca venceram ele. Então a meta é, o que eu te falei, é varrer o chão todo dia. Se você não varrer o chão um dia ou outro, tudo bem, mas pô, no dia seguinte volte a fazer aquilo, né? Mais perguntas aqui. Começo, mas não termino vários livros. Criei um mau hábito. Na verdade, Diet, né? Chama Dietrich Schildia. Desculpa, não dá para saber qual que é o seu nome, mas eu vi sua pergunta aqui. Ó. Começo, mas não termino vários livros. Não, na verdade você não criou um bom hábito. E participa do desafio, tá? Se cadastra, fecha a live depois, se cadastra, porque nesse desafio eu vou mostrar a fórmula do hábito. Gente, a fórmula do hábito qualquer pessoa pode conseguir. Você tem que quebrar esse tabu que vocês têm que só pessoas disciplinadas criam hábito. Não é isso, gente. Na verdade, qualquer pessoa pode criar. O que você precisa é saber a fórmula. Assim como tem a fórmula de 2 mais 2 é igual a 4, você tem a fórmula do hábito. Tá certo? Mais alguma dúvida? Só tenho a agradecer pela oportunidade. Pô, obrigado já, Amorim. Obrigado mesmo. Obrigado por vocês estarem comigo aqui. Gente, já passou o tempo da live. Eu tô aqui de insistente mesmo. Se tiver chato, vocês mandam eu sair que eu mando o desafio para vocês e libero vocês. Denilson falou que eu sinto muito sono quando leio, não consigo controlar o que faço. Denilson, chá verde, café e um bom livro. Tá? Gente, vocês menosprezam o poder de um bom livro. Vocês menosprezam. Vocês querem ler o livro que, cara, muitas vezes o Joel J tá lendo, que eu tô lendo, que o Perini tá lendo. Cara, na verdade tem que ler um livro que é bom pra você. Os livros que eu gosto de ler, que eu indico aqui pra vocês, é os livros pra mim. De repente pra você aquele livro naquele momento não faz sentido, você entendeu? E não tem nada de errado comigo, com esses caras que indicam livro. A questão é, será que esse livro cabe pra você? Né? Então assim, esse livro, por exemplo, aqui, que ela perguntou, ela quer aprender sobre memorização e leitura dinâmica. Tá aqui, ó. A chance dela se concentrar nesse livro é muito maior, você entendeu? A leitura acaba sendo gratificante. Eric vai ser no YouTube. Eric vai ser no YouTube, vai ser um ambiente fechado para você não se desconcentrar enquanto assiste a aula. Não vai ser por aqui. Aqui vocês dispersam muito. Comecei a ler Os Hábitos Atômicos, o livro Mudando para Melhor o Cal, Mascarenhas de Leitura Fácil, o livro fácil é importante. Como você absorve o que você está lendo? Rafa, eu absorvo isso, eu vou te explicar passo a passo para você absorver melhor no método Super Hábito, porque aí é uma aula de, sei lá, 40 minutos só sobre isso. Hoje não daria para eu te ensinar isso, infelizmente, tá? Mas no desafio, gratuitamente, você vai aprender tudo isso. Faz seu cadastro, o link está na bio. A Silvia Karine, Rafael, depois que conheci seu Instagram, mudei a minha forma de olhar para os livros, sempre gostei de ler, mas não tinha o hábito. A cada livro que você nos apresenta, Pô, Silvia, fico muito feliz. A ideia desse Instagram é essa. Muitas pessoas acham assim que eu estou aqui somente para vender o Clube do Livro, para vender o meu curso. Cara, isso é uma coisa que vem depois do propósito. Meu propósito aqui é fazer as pessoas conseguirem ter uma leitura melhor. Isso que é importante, tá? Você não precisa comprar curso nenhum, nem ter o meu Clube do Livro para ler melhor, cara. Tem gente que transformou a sua leitura apenas acompanhando todos os dias meu conteúdo. Então, assim, a minha ideia é justamente essa, é ouvir depoimentos desses, como a Silvia colocou, né?
Tem um método por trás que eu vou ajudar vocês no dia 31, vou apresentar para vocês, mas a princípio eu acho legal esse tipo de feedback aí, é o que motiva. Obrigado, Silva, pelo carinho. Gente, bom, passou o tempo da live, vou falar agora para vocês o desafio, beleza? O desafio é o seguinte, hoje vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou postar essa live aqui no Instagram, então assim que acabar a live eu vou desligar, eu vou postar ela no meu Instagram. E a nossa próxima live, ela é no domingo às 8 da noite, onde eu vou mostrar para você algumas coisas que você pode fazer para se concentrar mais na leitura, beleza? Então vai valer o comentário de todo mundo até domingo 8 da noite. Quando eu for abrir a live domingo 8 da noite, eu vou anunciar o resultado do vencedor. E qual que vai ser? Vocês vão comentar nesse vídeo aqui quando ele tiver postado, e se você está vendo esse vídeo gravado, você pode comentar ele depois de gravado, tá? Não é para comentar agora, é para comentar depois que eu postar embaixo do vídeo. Você vai comentar alguma coisa na sua vida que o diabo tem atrapalhado você e como que você vai fazer para derrotar ele, tá? Gente, não precisa filosofar, mandar um puta texto, seja sincero, fala, cara, depois dessa live aí eu descobri que o diabo tá me afetando dessa forma e eu vou fazer isso, né? Comenta lá. E a resposta que eu ver que foi mais sincera, que eu ver que também aprendeu muito com a live, que realmente esteve aqui comigo, vai levar o livro para casa, o livro mais esperto que o diabo, beleza? Então eu vou fechar a live aqui agora, vou postar o vídeo, comenta lá, pode comentar mais de uma vez, quantas vezes comentar, melhor. E aí domingo 8 da noite eu farei uma outra live ensinando vocês como que vocês podem se concentrar mais, e aí eu vou dar o livro pros vencedores aí, quer dizer, pro vencedor. Beleza, gente? Beleza, Lídia? Beleza, pessoal? Então, ó, e não esqueçam, se cadastram para esse evento. Pela primeira vez eu vou revelar assim todo o método de leitura, de absorção, de concentração, para você ter uma leitura mais eficiente, é gratuito. Fecha aqui a live, se cadastra aqui no no link da minha bio e comente aqui. Estou curioso para ver a resposta de vocês, quero ver se vocês aprenderam muito aqui. Gente, fiquem com Deus, bom final de semana para vocês. Domingo, 8 da noite, estou de volta aqui. Espero que vocês tenham curtido. Grande abraço a todos e lembre-se, ó, seja mais esperto que ele, contem comigo. Dia 31, Super Hábitos, cadastra lá. Valeu, galera!